A opção que o código usou, portanto, foi elencar a solução que atinge o reconhecimento da prescrição da decadência como matéria de mérito. Algumas lembranças, entretanto. Nos termos do artigo 10, essa posição de acolher ou rejeitar a alegação de prescrição e decadência, ela demanda a oitiva da parte contrária. Portanto, esse contraditório é obrigatório antes do reconhecimento da prescrição e da decadência, justamente para que a parte prejudicada com o eventual reconhecimento da prescrição e da decadência possa, instada a se manifestar sobre isso, trazer para os autos algum elemento que possa, por exemplo, acarretar a suspensão da prescrição, a interrupção da prescrição, de modo que a lei obriga o juiz, quando, ainda que de ofício, ele reconheça a possível ocorrência da prescrição, que ele traga por despacho nos autos a necessidade de que as partes se manifestem sobre isso, justamente porque pode haver escondido no direito material e não trazido pelas partes, porque entendiam que isso não seria interessante, alguma questão que aponte uma hipótese de suspensão do prazo prescricional ou de suspensão do prazo decadencial. Então, essa obrigação de ouvir as partes sobre esse tema é fundamental e complementa o inciso 2. No inciso 3, a sentença tratada como de mérito é uma sentença homologatória. A gente sabe que a sentença homologatória é aquela em que o juiz adere à vontade das partes e, portanto, apenas chancela alguma coisa que vem trazida pelas partes para ele. Não há propriamente nas sentenças homologatórias um julgamento de mérito. O que o Código fez foi entender que nesse tipo de sentenças homologatórias atinge-se de modo transverso o próprio mérito da discussão e, portanto, não há por que deixar de reconhecê-la também como decisões de mérito. Qual é a primeira hipótese de sentença homologatória? Aquela que homologa o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção. Ora, se o réu, na sua contestação, ele, na verdade, aceita a procedência do pedido, é óbvio que isso não é uma coisa muito comum de se ver, sui generis, embora é possível que num pedido múltiplo, parte do pedido seja aceito pelo autor. O autor diz, olha, nada a opor quanto ao pedido de rescisão do contrato. Eu só discuto a cláusula de multa. Ele, portanto, reconhece a procedência do pedido rescisório. Então, toda vez que um réu diz para o juiz que reconhece a procedência daquele tipo de pedido, a sentença sequer julga procedente o pedido. Porque a procedência foi dada pelo réu. O que o juiz faz é homologar o reconhecimento da procedência feita pelo autor. No frigir dos ovos não tem muita diferença, afinal de contas, tanto a sentença de procedência quanto a sentença que homologa o reconhecimento da procedência são sentenças de mérito e, portanto, produzem o mesmo efeito, o trânsito em julgado, coisa julgada material, mas apenas uma questão técnica, não é propriamente uma sentença de procedência, e sim uma sentença de homologação do reconhecimento da procedência. Na letra B, trata o Código das sentenças que homologam transação. Transação, gente, são aqueles acordos celebrados entre as partes que visam por fim a demanda, cada qual cedendo um pouquinho justamente para propiciar esse julgamento de mérito da demanda. Então, na verdade, essas sentenças também não são de procedência. Elas apenas homologam aquilo que foi trazido pelas partes voluntariamente até o juiz. O juiz, então, não resolve ele a lide. Na verdade, quem resolveu a lide foram as partes, através desse sistema de composição, de autocomposição que elas celebraram. Trata-se, portanto, de uma sentença meramente homologatória, mas que atinge o próprio direito material discutido entre as partes, ok?